O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, se reuniu hoje. Na abertura, o presidente Michel Temer falou sobre as reformas trabalhistas e da Previdência e sobre o esforço pela retomada do crescimento. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o resultado do PIB se refere ao passado. A repórter Selma Dias acompanhou tudo e tem os detalhes. Muito boa tarde, Selma. Oi, Marcelo, boa tarde a você e a todos. Olha, Henrique Meirelles disse que a queda do PIB é fruto de políticas adotadas nos 2 últimos anos. Para o ministro, apesar do resultado negativo, o Brasil está em fase de recuperação e já demonstra sinais claros de crescimento. Vamos ouvir o ministro. Nós não devemos subestimar a situação em que encontramos o país. Não só a recessão é a maior da nossa história, é a maior desde que isso começou a ser medido, o PIB brasileiro, no início do século passado, é maior que a depressão de 1929-30. Estamos agora conseguindo superar isso, mas pagando ainda o preço, começando a olhar para frente e ver que, de fato, nós temos uma possibilidade de terminar esse ano com um crescimento já robusto e entrando no ano de 2018 já numa situação completamente diferente da que estamos vivendo agora. Olha, na mesma reunião, o presidente Michel Temer recebeu 15 recomendações dos membros do Conselho sobre como estimular a produtividade do país em 5 áreas, como, por exemplo, educação básica, agronegócio, competitividade e produtividade. Inclusive, Temer assinou um decreto que cria o Conselho Nacional para a Desburocratização. É claro que essas contribuições serão ainda analisadas pelo governo e futuramente poderão ser implementadas. E aí, como fazem todas as reuniões, o presidente Michel Temer aproveitou para fazer um balanço das ações do governo, falou sobre temas já superados no Congresso, como a PEC dos gastos públicos e a reforma do ensino médio, e também não deixou de tocar em assuntos polêmicos que estão em tramitação na Câmara, como a reforma da Previdência, a trabalhista e também a recuperação fiscal dos estados. E aí, para reequilibrar as contas públicas e colocar o Brasil nos trilhos, Temer pediu a colaboração dos membros do Conselho, da Câmara dos Deputados e também da sociedade. Vamos ouvi-lo. Peço a vocês, aos senhores e às senhoras, que, na medida que puderem, estou tomando a liberdade de, diante deste público tão atento, selecionado, quantitativamente, qualitativamente, de pedir esse auxílio. A sociedade tem que se incorporar nessa questão. O que não podemos é ficar inertes, porque a inércia é que produziu a recessão que hoje nós já dela estamos saindo e queremos abandoná-la por inteiro. Bom, os dados que o ministro Henrique Meirelles se referiu são do IPEA e também do IBGE. O IBGE começou a fazer essa medição nos anos 40 e o IPEA tem dados do início do século passado, como disse o ministro. O economista Gilberto Braga está aqui conosco para avaliar os dados sobre o PIB. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Gilberto. Ou seja, eram os números que mais ou menos se esperava, não é? Sim, na verdade veio dentro daquilo que era a projeção dos analistas financeiros e que confirma que nós estamos num período de recessão extremamente grave. O resultado ele é, num certo sentido, desastroso, porque são 2 anos consecutivos onde a economia diminuiu, o povo perdeu o poder de compra, o desemprego cresceu e só nos resta agora acreditar que 2017 vai ser um ano da retomada, da reversão dessa situação ruim. Aliás, como é que o senhor avalia esse otimismo do ministro Henrique Meirelles? Olha, na verdade o otimismo dele é até verdadeiro, ou seja, o mercado, os especialistas, nós economistas, nós concordamos que esse ano de 2017 haverá uma virada do jogo. Isso significa que iremos crescer a economia até o final de dezembro. Entretanto, esse crescimento é um crescimento tímido, é positivo, mas não vai recuperar a perda que nós tivemos nos últimos 2 anos. A reportagem que foi mostrada agora mostrou que, com esse resultado que foi divulgado hoje, nós retrocedemos ao patamar de início da década e iremos levar até o fim dela para recuperar o que perdemos. Então, na prática, nós estamos hoje do tamanho que tínhamos na economia em 2010 e quando chegarmos em 2019, fechando essa década, iremos recuperar aquilo que tínhamos há 2 anos atrás.
Lembrando que em alguns números aqui, o último trimestre da agropecuária foi ruim, mas a agricultura cresceu 1% nesse último trimestre em relação a janeiro do ano passado. E o CNI divulgou hoje também dados indicadores industriais de janeiro. O faturamento de janeiro em comparação a dezembro cresceu 0,7%, mas o emprego recuou 0,5%. Qual é a projeção que o senhor faz sobre isso? A projeção é de que efetivamente a área que vai bem nesse primeiro trimestre de 2017 são as exportações. E as exportações, elas basicamente estão concentradas nos produtos agrícolas, o que explica esse resultado que foi colocado. Praticamente vários setores da indústria já dão sinais de retomada, porém muito tímido. Agora, a questão do emprego é que realmente é o calcanhar de Aquiles. Na prática, os indicadores de contratação e demissão de mão de obra são os últimos a reagirem na economia. Isso significa o quê? Que quando a situação já era ruim, o empresário, as empresas tentam manter os empregos. E depois que o desemprego avança, como nesse momento, com mais de 12% da população desempregada, é preciso que a economia avance bastante para o empresário decidir recontratar. Então é o último dos indicadores a reagirem, quando já não há mais dúvidas que a economia voltou para um estágio de crescimento. Economista Gilberto Braga, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado.